Pessoal, eu não sei, né? Mas eu acho que o padre Júlio Lancelotti quer fazer de tudo para chamar a atenção. Olha só o que ele disse na sua homilia desse domingo. E os fariseus, porém, e os mestres da lei, os piedosos, os religiosos, os que zelam pela ortodoxia, os que cumprem toda a lei, os católicos, quer dizer, a turma mais piedosa, criticavam Jesus. Que coisa, não é? Os que não prestavam, a caterva, os rejeitados, vinham escutar Jesus. Jesus atraía os rejeitados. E os religiosos, os piedosos, aqueles que têm toda a posse da verdade, que sabem exatamente como é ser seguidor, não sei de quem, mas esses criticavam Jesus. É impactante isso, não é? E no mundo de hoje, na realidade que nós vivemos, nas críticas que até fazem ao Papa Francisco, e o que eles dizem? Este homem, esses que criticam Jesus, não têm coragem de dizer o nome dele. Eles não falam Jesus, eles falam, esse homem aí, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Esse homem aí recebe bênção da Mãe de Santo, come com os moradores de rua, anda no meio dos maloqueiros. Viram o que falaram para Jesus? Esse homem acolhe os pecadores. Imagine, acolher os pecadores é um problema? Bom, eu não sei o que realmente ele queria dizer sobre isso, mas uma coisa certa eu sei, que tudo isso que o padre Júlio Lancelotti disse, ele tá falando aqui, pessoal, foi por causa desse vídeo que viralizou na internet, olha só. Olha, meu filho, esse banho são das nossas folhas que é da Amazônia. Tá? O Senhor esteja sempre protegido hoje é dia de Ogum. Que Ogum lhe proteja, lhe guarde, que o Senhor sempre leve essa palavra, essa força por onde o Senhor andar. Que seja assim protegido com as armas de Ogum, que é São Jorge, viu? Que essas folhas é a água da Amazônia, da nossa ancestral, que é Oxum, e Nossa Senhora de Nazaré sempre lhe guarde. Amém. Amém. Como é bonito que as religiões de matriz africana têm a reverência a Nossa Senhora de Nazaré, né? Isso é muito bonito, né? Como também a gente vê na história de Santa Dulce, como ela era amiga da mãe menininha do Cantuário. Sim. E como a mãe menininha tinha carinho e respeito pela irmã Dulce e a irmã Dulce pela mãe menininha. Já viu o filme? Sim, né? E aqui também nós temos essa vivência dos padres, das pessoas de religiões que nos respeitam, Sim. Porque nós somos a religião da paz e do amor. Nós, afro-religiosos, pregamos o amor, a paz e o cuidado. E aí, e aí inaceitável que em nome de religião se ataque os terreiros de candomblé e que sejam desrespeitados os templos de religião de matriz africana, né? Porque todos nós somos irmãos, somos filhos do amor e não podemos aceitar a violência. E que o amor possa sempre ser a raiz de todas as nossas vidas. Agora, é só olhar esse olhar aqui e ver a paz, não é? Sim. Olha só que paz. Agora, Beleza, pessoal. Presta bem atenção, né? Vamos conversar aqui sobre esse assunto com bastante calma aqui. Primeiro que Ogum não é São Jorge, tá? São Jorge é um santo católico, né? Enquanto Ogum é um orixá do candomblé e da umbanda. Em primeiro lugar, cada coisa tem o seu espaço, certo? Como eu sempre falo por aqui. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão incrível
do padre Douglas Pinheiro, certo? Simplesmente porque ele tem uma história muitíssimo forte, né? Com relação a isso, ao candomblé e à Umbanda. Antes de se converter ao catolicismo, ele viveu de perto o candomblé e a Umbanda. Ele até já abriu o jogo sobre isso em alguns canais de podcast e também em algumas entrevistas. Então é algo que vem com muita verdade, né? Com muita verdade. Agora, como padre católico, ele joga luz sobre esse tema com base na doutrina da igreja. Então, bora ouvir aqui, eu te peço que ouça até o final, porque isso daqui é muito importante, que vai fazer você refletir em relação a isso que o padre Júlio Lancelotti disse. Então, bora ouvir aqui o que ele tem a dizer, né? Essa é a resposta perfeita para aquela dúvida que o padre Júlio Lancelotti trouxe sobre se isso tudo faz sentido ou não. Vamos conferir aqui junto o que o padre Douglas falou. Ô padre, ainda hoje não, cada vez mais parece bastante frequente nós encontrarmos com pessoas que se dizem católicas, mas que elas frequentam terreiros de Umbanda, frequentam, eu não sei se de Candomblé também são terreiros, enfim, como se fosse compatível, como se essas duas crenças fossem compatíveis. É uma certa relativização de toda a nossa crença. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, essa frequência indiscriminada, né, ela é em mão dupla. Eu via muito, eu já pertencia a esses cultos muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? Numa outra ocasião, quem sabe eu posso contar o testemunho da minha conversão e tudo mais. Mas quando eu frequentava o candomblé, antes da minha conversão, eu me lembro bem que era costume tanto os membros do candomblé ou da Umbanda frequentarem a igreja, como pessoas de igreja virem esporadicamente aos terreiros, indiscriminadamente. Mas por quê? Porque ao longo dos séculos, por causa dessa história que eu contei há pouco, criou-se uma narrativa, uma impressão de que as duas religiões se comunicam perfeitamente. Só que essa comunicação é falsa, porque era uma comunicação puramente estética, né? Os santos da igreja foram tomados como um disfarce para um culto, que hoje já não necessitaria desse disfarce, porque hoje nós temos liberdade religiosa. Inclusive, há lideranças do candomblé que lutam pelo fim do sincretismo. Isso é um benefício para as duas religiões. Eles lutam pelo fim do sincretismo porque eles alegam justamente isso. Nós não precisamos mais dos santos católicos para cultuar nossos orixás, nós temos liberdade religiosa. Então isso é um desrespeito aos nossos orixás e é um desrespeito aos santos católicos, cada um com o seu culto. Só que isso está meio que impregnado no imaginário popular, entende? Quando nós nos referimos à religião transmitida oralmente. Eu atribuo isso à ignorância, né? Não tem outra explicação, de ambas as partes. A pessoa que frequenta a igreja católica, a partir do momento que ela conhece a doutrina, a palavra, a tradição, o magistério, ela vai perceber nitidamente quão discrepante é uma coisa da outra. O que a doutrina da Igreja Católica diz, padre, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre Espiritismo, sobre todas essas outras formas de vivência aí da religiosidade? Então, a princípio, nós temos um documento Dignitatis Humanae do Vaticano II que defende a liberdade religiosa. Então, quem quer pertencer a essas religiões tem o direito, deve ser respeitado, mas os fiéis católicos devem estar cientes da sua identidade, né? E respeitar pessoas, mas não necessariamente concordar com ideias, né? Você citou aí três
religiões, na verdade. Aqui a gente não teria tempo de explicar a diferença, né? Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra e Espiritismo é outra. Mas, grosso modo, nós como cristãos temos como verdade absoluta a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele revelou e o que Ele nos deixou. Dito isso, com base na explicação que eu dei no início do programa, né, de que essas divindades que os negros cultuavam eram forças da natureza, você concorda que manter-se aliado, manter-se ligado a este culto é um ato de idolatria? Antes de tudo, um ato de idolatria. Eu sei que as pessoas querem, às vezes, desembocar direto em envolvimento com o demônio. Não, pode haver uma influência demoníaca, né, em qualquer lugar. Inclusive em práticas católicas, se forem usadas de maneira inadequada. Tá? Eu costumo dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Eu já vi o demônio usar uma guia, um colar de umbanda para oprimir uma pessoa, como eu já vi o demônio usar um crucifixo. O demônio usa o que está ao seu alcance. Mas antes de tudo, o que deve guiar a mente de um católico? A mim não convém cultos que não o de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele é o sacrifício agradável a Deus e somente Ele. Qualquer coisa que não seja Jesus Cristo e a sua igreja, o seu sacrifício eucarístico, né, os sacramentos, qualquer coisa que não seja isso, é incompatível, né? Não pertence a nós. Essas religiões pretendem cultuar elementos da natureza sobre os quais Jesus já mostrou ter poder. Então, por exemplo, que sentido tem eu cultuar uma divindade do mar, como Iemanjá, jogar flores para ela no ano novo, perfumes, etc. Que sentido tem eu cultuar a divindade do mar quando Jesus Cristo é o Senhor do mar e Ele provou isso andando sobre o mar, mandando o mar calar a boca, mandando a tempestade do mar cessar. Ele é o Senhor do mar. E nós vemos isso nos evangelhos. Jesus, portanto, ele veio encerrar estes cultos pagãos antigos. Que sentido tem eu cultuar a água doce de Oxum, como eu mencionei no mito, né, no início do programa, se Jesus é o Senhor da água doce? Quando Ele deu a ordem, a água doce se tornou vinho nas bodas de Caná. Ele é o Senhor da água doce, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor do vento, então não tem mais sentido cultuar lá Yansan, ou Iá, ou os raios, porque Jesus demonstra no Evangelho ser o Senhor de todos os elementos. Jesus Cristo é o encerramento destes cultos antigos. Beleza, meus irmãos, precisamos ter essa consciência, né, de entender o que é cada coisa e manter tudo no seu devido lugar, né? Se alguém escolher viver de qualquer jeito, tem liberdade para isso. Aqui no Brasil, nós temos essa liberdade, né? Mas nós não, no caso que somos católicos, temos que seguir os ensinamentos e a doutrina da igreja, certo? Sem instrução com outras coisas, né? Então, não faz sentido e é até incoerente, entende? Para mim, chega a ser idolatria quando um católico deixa de lado o culto que agrada a Deus para seguir uma divindade que não tem nada a ver com a nossa fé, né? Acho que esse vídeo deixa isso muito claro. É pura contradição receber uma bênção ou participar de um ritual que não é católico, né? Sendo você uma pessoa que crê e vive a fé católica. É totalmente incoerente, né? Não podemos nos enganar. Não é porque eu conheço uma pessoa de outra religião que não posso manter uma amizade com ela, né? Nós podemos sim ter uma amizade com uma outra pessoa que tem uma
professam uma outra fé, né? Respeito é uma coisa, participar daquilo que ela professa é totalmente diferente. Então, essas falácias de alguns padres, como o padre Júlio Lancelotti, precisamos tomar muito cuidado, né? Precisamos tomar muito cuidado. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu trago aqui para vocês. Não esqueça aí de nos ajudar dando o seu like, compartilhando esse vídeo para que você também seja um instrumento de evangelização. Aqui eu quero desejar um forte abraço, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!